Gente querida do terror, Nadina, sou o Romário Filho e acredito ser conversando que a gente se entenda. Conversemos então. E hoje? Hoje conversaremos sobre o quê? Aniversário. Existe conceito mais subjetivo ou relativo do que a data do nosso nascimento? Comemoramos anualmente, a cada ciclo de 365 dias. Mesmo dia, mesmo mês. E a cada ano, colocamos um degrau a mais na nossa subida em direção à partida. Porque a relação é essa, né? Como os antigos costumavam dizer, a gente começa a morrer no dia que nasce. Mas que data é essa que nós comemoramos? O dia que nos separamos do corpo de nossas mães. Mas seria essa a correta? Será que nós não nascemos no dia que fomos concebidos ainda no útero materno? E pior do que saber uma data específica, é quantos anos estamos comemorando. Claro, porque parece lógico a gente ficar preso ali. Ou é a data que viemos ao mundo, ou é a data que fomos concebidos e ponto final. Aí é uma questão de opção, escolha, a escolha é sua. Só que, se colocarmos a certeza de outros universos existirem, se aceitarmos a ideia que vidas anteriores aconteceram, aí a coisa complica. Claro que a coisa complica e chega naquele patamar do explodir de questionamentos, interrogações, as famosas perguntas, e não é o objetivo de um Nadina. Nós temos dúvidas sim, com relação a esse assunto e outros tantos. Mas ao invés da vala comum de repetir perguntas, optamos em ir vivendo, aprendendo, estudando e tirando ensinamentos e experiências vividas por gente igual a gente. Por esse motivo, peço que assista o vídeo a seguir até o final. Pense nos detalhes e tire suas conclusões. Senhor Romário, o meu nome é Andressa. Eu sempre tive uma vida plena. Eu sempre soube o que quis, embora nunca soubesse o que estava procurando. A minha certeza é que eu queria encontrar. Se o senhor achou confuso esse pensamento, complicada essa minha introdução, olha, espere até me conhecer melhor. Eu não sou confusa, eu sou a personificação da confusão. Eu sempre quis. Mas nada assim concreto, direto, palpável, como acontece na vida das pessoas normais, vamos dizer assim. Essa palavra normal, né? Ela se torna relativa a cada ponto de vista, ou como o senhor costuma repetir, né? Ligado ao a quem interessar possa. Mas dentro das minhas limitações e complicações, eu sempre fui considerada hiperativa, mesmo sem saber, porque na minha época de juventude, de infância, não existia essa palavra mágica que conseguiu concentrar centenas e centenas de conceitos, sabe, contraditórios, dispersos e meio que superficiais. Então, uma menina, família dentro dos padrões, era uma família religiosa, mas não era de estar sempre em templos, em cultos. Nós não éramos católicos. Minha mãe frequentava mais. Meu pai fazia de conta. E eu simplesmente ignorei. Nada contra religiões. Simplesmente eu achava que todas as verdades que eu ouviria de pastores eram conceitos criados por gente igual a mim. Então eu não conseguia ver como verdade absoluta o que era colocado por pessoas tão imperfeitas quanto eu. E não estou falando só pastor da nossa igreja, não, estou falando de padres, de gurus e do raio que os parta. Então eu vivia feliz. Era uma menina paparicada, mas muito controlada, muito xingada, muito castigo eu engoli. Mas eu não conseguia parar.
Se eu estivesse fazendo uma coisa errada, minha mãe vinha e me colocava presa no quarto durante 10 horas. Eu ficava ali às 10 horas esperando e pensando, ai, tomara que passe logo isso para eu sair daqui e voltar a fazer o que eu estava fazendo. Não tinha. Eu era uma carreta sem freio. Todo mundo dizia que eu, sabe, era uma criança linda. Minha mãe se orgulhava, tirava aquelas fotografias, aquelas máquinas, sabe aquelas máquinas Olímpicos Trip 35? Depois ela comprou uma Olympus Pen, Olímpicos, né? Nossa, era a imagem da época. Duro era revelar, custava caro. Não tinha essa facilidade de clique, tá ali. Aí, nossa, eu tinha um álbum de quando eu nasci, de quando eu fiz um ano, de quando isso, de quando aquilo. Aí chegou o álbum dos 15 anos e eu comecei a perceber que eu não era uma menina linda. Eu me tornara uma mulher deslumbrante. No ápice dos meus 15 anos, nossa, eu mesmo, sabe, exageros à parte, evitava me olhar no espelho para não sentir tesão por mim. Mas eu percebia que homens de todas as idades e estados civis, e até mulheres, me cobiçavam, me queriam. Eu não levava aquilo assim como grandes vantagens. Não. Até era complicado para mim. Eu não tinha aquele fascínio de tentar conquistar, de tentar chamar a atenção de alguém que me interessava. Não. Quando eu via, a pessoa estava ali. Sabe? Babando de 4. Claro, conheci muitos homens. Mas todos muito iguais dentro das suas diferenças. O apaixonado, o obsessivo, o ciumento, o romântico. Todos com características que me cansavam. Eles eram chatos, eles eram previsíveis. Eu, sabe, imaginei a minha vida. Eu tive meus sonhos de princesa, lá na torre do castelo, presa, sendo salva pelo meu cavaleiro de armadura em cima de um cavalo branco. Quem nunca, né, meninas? Mas o meu cavaleiro, ou cavalheiro, não sei, não subia escadas, enfrentava dragões para abrir a porta, tirar aquela armadura e se mostrar um babaca. Então, olha, namorados, casos, amantes. Cara, eu não fiquei contando quantos. Não foram um pouco, embora não tenham sido muitos. Principalmente dentro dos padrões de hoje. Mas a cada tentativa, uma frustração. Mas é claro, eu dividia minha vida em gavetas. Não tinha tempo para me dedicar a uma só. Então eu tinha esse lado afetivo, que era meio nulo. Mas tinha o lado profissional, tinha outros objetivos. E como profissional dentro da minha beleza, eu passei, lógico, a minha fase de modelo. Eu fiz um booking para uma agência, mas olha, quase que não deu nem para eu sair da agência e chegar em casa já tinha o telefone. Um cliente. Fiz várias campanhas, várias. Por isso até estou meio que divagando, porque sei que nunca fui famosa, mas não quero que um ou outro venha lembrar de mim e me identificar. Pensei até em ser atriz, estudar teatro. Mas quando eu conheci aquele mundo, quando eu vi as propostas de papéis devido ao meu talento, principalmente em possíveis testes do sofá, eu abri mão. Não é o que eu quero para mim. Não, eu não quero ser um objeto de consumo, não. Eu não quero virar escarradeira de velho tarado. Não quero virar sorvete de mulher chegada. Não quero ser lambida para essa gente, não. Eu valho muito mais. Continuei estudando, meus pais me ajudaram. Aí descobri outro talento dentro de mim. Eu era muito criativa. Eu sempre gostei de desenhar. Mas quando eu me deparei com arquitetura, decoração, design de ambientes, eu me encontrei. Eu me tornei uma profissional muito requisitada devido
a minha capacidade profissional. Claro, sempre driblando aqueles olhos de peixe morto de eu te quero, de clientes que não sabiam separar. Então a minha vida ia bem, normal. Mas aos 28 anos, nasceu na minha plenitude, claro, uma mulher de 28, 30 anos, ela tem toda a juventude de uma mocinha, de uma menina, a presença, sabe, que chega a ser sufocante da sua personalidade de mulher, e uma sabedoria adquirida por erros e acertos de anos vividos. E eu lembro que eu estava no meu escritório de arquitetura, vejam bem, meu escritório aos 28 anos, muito bonitinho, muito bem montado, nada assim, mas ele era o pequeno, compacto, o suficiente para ter uma recepção belíssima, bem decorada. A minha casa que eu escolhi para escritório é uma casa antiga na cidade, que poucos valorizavam. Eu cheguei e pedi autorização do proprietário, tirei aquela massa feia, deixei no tijolo à vista, sabe aquele tijolo tipo material de construção, dei um acabamento. Então na fachada externa era todo de tijolo à vista, com aquele telhado antigo, mas que recebeu uma mão de carinho. E por dentro eu mesclava aquela massa, mas com uma pintura decente, não pedaços de parede com massa e pintura, outros de tijolo à vista. Tinha uma lareira, tudo uma sala ali, uma lareira muito bonita. E ali ficavam as minhas colaboradoras, olha, eu tinha 6 meninas do administrativo, meninas que me ajudavam também, eram estagiárias de arquitetura. Tinha um menino, que era o meu office boy, era um doce, eu adorava aquele menino, atrapalhado, burro, mas eu sabia que se ele quisesse, ele ia trabalhar comigo o resto da vida. Sabe quando a gente simpatiza com a criatura? E aí eu estava ali. Eu estava ali é bom, né? Não repare, eu sou meio também destrambelhada, eu no português de vez em quando. Olha, eu acredito que o senhor já deva ter pego muita gafe no escrever, muita gafe no usar palavras. Se puder, eu sei que o senhor não gosta muito de mexer no texto, mas se puder dar uma baixada, que eu não quero passar atestado de uma arquiteta burra. Porque eu não sou burra, eu sou atrapalhada. Mas chega a minha secretária, meu braço direito, e diz que tinha uma senhora que queria me ver. Muito bom, cliente, tá? Ela deu o nome. Chegou aquela mulher. Quando eu olhei a mulher, eu conheci. Ela era proprietária de uma agência de modelos séria. Eu fiz até alguns trabalhos com ela. Quando ela chegou com um sorriso pleno, perguntando se eu lembrava dela. Eu digo, claro, como é que tá? Tudo bem? Ela disse, que bom, eu tô vendo que tu teve sucesso na tua profissão. Eu disse, graças a Deus, tô aí, tô lá, tô cá. Nós perdemos uma grande profissional, muito requisitada, mas pelo jeito o mundo da arquitetura teve mais sorte, e ficou aquela conversa, sabe? E chega uma hora que eu digo, poxa, eu não tenho o tempo todo aqui, vai ficar matando saudade de uma época que eu não tenho tanta saudade assim. E ela percebeu e de repente foi ao assunto. Ela não sabia nem como me falar. Porque desde o tempo que eu trabalhava com ela, ela sabia que eu não tinha, e deixava claro, interesse em negócios escusos, mal explicados, com outras intenções. Se bem que desse bastante dinheiro. Mas ela falou que um cliente muito rico foi na agência, não precisou olhar book, não precisou olhar nada, parecia que ele tinha todas as informações, ele queria você. Aí eu olhei assim, mas me queria pra quê? A proposta dele é um jantar na casa dele, na mansão. Só ele, você e os empregados. Aí eu disse, tá, entendi, mas não estou interessada. Foi o que ela falou, mas deixa eu completar. Talvez você reavalie. Ele deu a palavra dele
que a noite nada tinha a ver com sexo. Eu já olhei, é direto assim? Sim. Que ele não estava contratando uma menina de programa, uma acompanhante, nada. Ele queria um jantar com você. Mesmo assim, eu meio, sabe, eu digo, não, eu não estou interessada. Aí ela falou qual seria o cachê. Por isso, assim, que ela estava tão ansiosa que eu aceitasse, porque, cara, ela tinha a comissão dela. Senhor Romário, a coincidência me pareceu estranha, mas na hora eu não pensei. O valor que aquele homem iria me pagar, descontando a comissão da agência, dava para eu realizar o meu grande sonho, comprar o prédio onde estava instalada a minha empresa. Eu meio que eu balancei, você está falando sério? Ela falou sim. E no mais, ele disse que se você aceitar, será um contrato verbal, mas ele lhe paga a metade antes do jantar e a outra metade na semana seguinte. Bom, se ponha no meu lugar, com aquele dinheiro tão sonhado, tão necessário, tipo a minha independência financeira, me livrar do aluguel, poder fazer as obras que eu queria fazer naquele prédio, mas que eu achava, vou botar dinheiro em cima do que não é meu, e amanhã, se o proprietário pede o prédio, bom, quem paga aluguel sabe do que eu estou falando. Aí eu pensei, o meu juízo dizia para não, mas algo dentro de mim dizia para sim. E entre não e sim, tinha o cifrão. Senhor Romário, eu tinha 3 dias para dar a resposta. Ela disse que iria me ligar. 3 dias depois, eu confirmei. Bom, eu confirmei, eu lembro bem. Numa terça-feira pela manhã. Terça-feira à tarde, metade da quantia já estava lá. Eu vibrei e fiquei com medo. Bom, agora não dá para voltar atrás. Na quarta-feira, chegou uma caixa no meu escritório. Enorme. Quando eu abri, senhor Mário, sabe aquele vestido vermelho, incrível, deslumbrante? Sabe o que eu lembrei na hora? Aquele filme, Armadilha, se eu não me engano, o nome é o maravilhoso Sean Connery e a deslumbrante Catherine Zeta-Jones, no início de carreira, maravilhosa. Eu me vi naquele vestido. Claro que eu nunca seria uma Zeta-Jones. Mas, modéstia à parte, eu ficaria incrível. Só que toda essa associação com exuberante vinha com aquele título assustador do filme. Quem não assistiu, assista. É incrível. Armadilha. Mas eu não consegui entender. Bom, senhor Mário, eu tinha que tomar minhas precauções. Eu recebi o endereço. Sábado. Eu deveria chegar por volta de 18 horas. Estaria combinado que eu chegaria lá às 19h34. Olha o absurdo. Olha o horário. 19h34. Tudo era estranho. E eu combinei com a minha agente que se eu não aparecesse no dia seguinte, para ela acionar todas as autoridades e que ela ficaria de prontidão para qualquer ligação, qualquer mensagem. E eu fui, senhor Romário. Eu botei aquele vestido, nossa, coisa mais linda.
ficava imaginando o preço daquela peça. Vou ter uma capa, que eu tinha uma capa italiana muito bonita. Claro que eu não ia sair de carro com um vestidão daqueles. Aí fui até o endereço. Senhor Romário. Era longe da cidade. Era longe. E chegou um momento que eu saí da rodovia, entrei à esquerda, peguei uma estrada de chão batido, meio estranha, mas muito bem cuidada. Aí de repente eu cheguei. Que mansão sensacional! Eu ficava pensando, que coisa impressionante. Era linda demais, linda demais. Eu já tinha visto fotos daquela casa, que é um verdadeiro castelo. Claro, estudante de arquitetura, quem é do meio, tem imagens. Mas nunca esperava que ela fosse ali, tão perto de mim. Era bem retirada. Cheguei. Sabe? Aquela porta gigantesca, aquelas janelas incríveis. Uma construção de 2 andares. No meu olhar profissional, eu calculei assim uns 100 metros de fachada. Sabe? Pedras. Aquele reboco. Sabe? Antigo, mas muito bem feito. As aberturas. Não, eu também não vou entrar em detalhe aqui. Então eu vou ter que passar a planta para o senhor. E ao chegar, eu fiz questão de esperar na estrada. Quando eu mais ou menos avistei o teto da casa, 19h32, para eu ir devagarinho, e cheguei. Vou fazer a minha parte. Não quero amanhã que o sujeito diga que vai descontar 20% para eu não cumprir o horário. Ali eu estava sendo técnica. Aí quando eu estacionei, bom, o pátio na frente assim era um absurdo. Tinha muros, mas os muros eram todos com flores, um jardim incrível. Era um paraíso em meio a um bosque. Aí ele estava na porta. Seu Romário. Quando eu falei o filme Armadilha, eu pensei, bom, vou ter um velho me esperando, mas um velho longe de ter o charme de um Sean Connery. Eu não mereceria tanto ganhar um dinheirão. Era ter uma companhia naquele nível. Nossa, eu me enganei. Era um homem de 35 anos. Mais ou menos. Mas ele era lindo. Muito bem vestido, dentro de um smoking um pouco antiquado. Mas a imagem era perfeita. Ele desceu as escadas daquela casa incrível. Foi até o carro, abriu a minha porta, esticou a mão, eu saí. Ele me olhou nos olhos assim e disse, como sempre pontual. Ali o encantamento já foi para a dúvida, que a gente pega as coisas no ar. Como assim, como sempre? Entrei, subi os degraus, aquela porta maravilhosa, um pé direito incrível, a madeira daquela porta, o talhado, os detalhes. Eu ficava imaginando, é o sonho de qualquer arquiteto, independência financeira, sabe? Eu misturava. Quando eu entrei naquela sala, um deslumbre só. Obras de arte, sofás de couro, a coisa mais linda do mundo, tudo limpo, aqueles tapete persa mesmo. Aqueles que se fossem de 1 por 1 seriam absurdamente caros. Eles eram gigantescos. A mesa posta, candelabros, a louça, os talheres, era tudo perfeito, tudo incrível, maravilhoso. A mobília, então, sabe aquele rústico colonial? Pesada, seria pesada para qualquer casa. Eu, particularmente, eu acho que jamais desenharia aquela decoração, mas ali, aquele castelo, era perfeito. Senhor mãe, aquele homem me levou
tipo, ao lado da sala de jantar, tinha outra sala. Perguntou se eu queria beber alguma coisa. Eu de cara já, não, obrigado. Ele falou, se você desejar, pode pedir. Eu prometo que eu tomo um pouco na sua frente para me tranquilizar. Eu dei um sorriso meio amarelo. Não pensei nisso. Quer me enganar? Pensa que eu não te conheço? Cara, era tanta informação que a confusão estava gigantesca. Primeiro, pela forma que o meu corpo reagiu. Seu Romário, eu senti uma coisa estranha. Eu desejei aquele homem como nunca tinha desejado outro. Assim, seria amor à primeira vista? Ou tesão de uma mulher próxima dos 30, meio que carente nesse lado da vida? Eu não sabia. O modo dele agir, a voz dele, a educação, a delicadeza. O cara era um cavaleiro. Aí eu até pensei, de repente, se ele fizer questão, eu até abro mão daquela exigência, não dando vazão ao pós-jantar. Sabe aquilo? Talvez até eu pudesse dar um algo mais para ele sem cobrar nada. Aí eu olhava aquele homem para lá e para cá, eu imaginava, com esse aí eu perco uns 10 minutos. Então ele falava, eu escutava, às vezes não escutava. Aí ficamos ali conversando sobre amenidades, foi muito bom. É claro que me chamou a atenção a ausência dos colaboradores, dos serviçais, das pessoas que iriam fazer o jantar, aqueles que iam servir. Eu até perguntei, estamos sós aqui? Ele disse sim, algum problema? Não, estranho, é que comentaram que na casa teria só o senhor. O engraçado é que quando eu disse senhor, eu pensei que ele ia me retrucar, tipo, por favor, me chame pelo nome, senhor não. Mas não, aquele senhor, ele absorveu naturalmente, então a impressão que dava é que ele era um homem acostumado a ser chamado de senhor. Bom, também puder, com a fortuna que ele possuía. Ele sorriu e disse, normalmente nós teríamos muito funcionário aqui para nos servir, mas eu fiz questão de dispensá-los, porque eu quero servi-la da forma que você merece. O Sr. Romário era tudo perfeito, a começar que tinha uma música de som ambiente, assim, mas bem baixinha, bem baixinha. E eu sabia que era um clássico, mas a minha ignorância não me permitia ter certeza se era um Vivaldi, se era um Ravel, um Mozart, um Beethoven, sei lá quantos mais. Eu sabia que caía, encaixava no contexto. Bom, chegou a hora do jantar. Ele foi, puxou a cadeira, gentilmente. Quando eu sentei e ele estava ao meu lado, eu senti mais uma vez aquele perfume. Nossa! Seu Romário, eu já estava até abrindo mão do jantar. Se ele quisesse ganhar tempo, ele podia já partir para a sobremesa. Euzinho aqui. Mas ele foi, trouxe a entrada. Bom, não preciso lhe dizer que ali tinha 300 talheres. Bom, nessa aí eu não me enrolei, porque é engraçado, aquilo tudo era muito requintado, tinha muitos detalhes, mas de alguma forma eu me sentia familiarizado, então não me enrolei. Aí veio a entrada, veio um segundo prato, veio um terceiro prato. Aí tudo perfeito. Faltava só a sobremesa. O pezinho da madame batia. Eu pensava, será que ele vai só me dispensar? Nossa, aquilo, sabe, pro meu ego feminino seria o... Pô, será que eu não mexi com ele em nada? Mas ao mesmo tempo vinha aqueles detalhes. Meu Deus do céu, como é que ele sabia o meu número? Aquele vestido parecia que foi feito para mim.
por que ele fez questão que eu chegasse às 19h34? E por que tudo acontecia de uma forma que eu percebia que era programado tudo dentro do seu tempo? Meu Deus, tinha um relógio gigantesco de parede, coisa mais linda do mundo, uma obra de arte. E eu acompanhava o tempo. Eu acompanhava todos os gestos dele, o procedimento, a tranquilidade, tudo perfeito. Parecia que ou ele tinha ensaiado, ou que ele realizava aquilo várias vezes. Que ninguém conseguiria agir daquela forma tão mecânica e tão elaborada. Aí estávamos ali jantando, eu já solta, claro, mas à vontade, eu conversava. Aí de repente, senhor Romário, do nada, ele olhou para mim. Ai, que bom vê-la sorrindo. Você está feliz, você está descontraída. Aí eu até disse, olha, surpreendentemente sim. Eu confesso, eu cheguei aqui bem preocupada. Eu tinha receio, o seu convite foi inusitado, mas agora eu estou impressionada e à vontade com você aqui na sua casa. Ele pergunta, você confia em mim? Ah, claro, você nunca me deu razão para desconfiar. Até aqui sim. Aí ele olhou para mim assim, então por que você me traiu, sua desgraçada? Senhor Romário, o homem se transformou, porque ele falou aquilo, levantou, e quando ele levantou, a louça, os pratos que estavam na frente dele voaram. Eu digo, que é isso? Ele estava transtornado. O senhor Romário pegou uma faca, eu não merecia, eu te dei tudo, eu fiz tudo por você, eu não merecia, eu dediquei a minha vida a você, sua infeliz, sua vagabunda. Eu dizia, mas pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Eu pensei em sair, mas ele deu um bote, pegou meu braço assim, você estragou minha vida, você transformou minha vida no inferno, você me obrigou a fazer o que eu não queria fazer, pelo amor de Deus. Por que você fez isso pra mim? Por que você fez isso comigo? E ele me agarrava, eu dizia, para, o que está acontecendo? Para, me larga, eu quero ir embora. Não, você não vai embora, você sabe que não vai embora, você sabe que eu sou obrigado a fazer, toda vez, eu sou obrigado, por quê? Mas por favor, me livre desse karma, diz que me perdoa, mesmo que eu vou fazer, eu não queria, mas eu sou obrigado, mais forte que eu gritava, ele pedia para eu calar, era um inferno, senhor Romário, aquela faca, eu via aquela faca perto de mim, ele dizia, pelo amor de Deus, e eu dizia, não, deixa eu ir, você é louco, não, eu não sou louco, eu sou um homem traído, qualquer homem traído age assim, porque você fez isso comigo, sua vagabunda, diz que me perdoa, e quando eu tentei gritando, pegou na minha mão assim, com força, sabe, eu fiquei vendo aquela faca, vendo aquele homem, deu uma fração de segundo, ele, ai, parece que dando, por favor, diz que me perdoa. Aí eu olhei para ele, não sabia o que dizer. Eu perdoo você, mas deixa eu ir embora. Quando eu falei isso, ele ergueu aquela faca, eu vi aquele movimento em câmera lenta, aquela faca atravessando assim o meu peito. Eu vi direitinho o golpe fatal no coração, assim, eu senti aquela agonia, não era dor, era uma coisa gelada que me invadia, assim, não era dor. Eu sei que eu queria gritar, não conseguia, aí eu só olhei para ele assim, senhor Romário, de repente eu abri os olhos. Eu estava deitada no chão. Sabe quando você faz assim? Sabe? Não tinha faca nenhuma. Não tinha nada. Sabe, eu acordei gritando, sabe aquela coisa assim? Mas não tinha nada. Eu olhei em volta. Nem a música ambiente eu ouvia. Era silêncio absoluto. Senhor Romário, eu corri pela porta da frente. Abri, ela não estava trancada.
Quando eu cheguei, desci as escadas, meu carro estava ali, graças a Deus. Mas tinha um vento, tinham folhas secas voando ali por aquele pátio. Tinha alguma coisa diferente, mas eu não conseguia atinar. Eu queria ir embora. Eu entrei no meu carro e saí naquela estrada, a princípio de chão, um chão esburacado. E eu pensava, mas não estava esburacado assim. Era uma estrada de chão, mais bonita, bem cuidada. Bom, eu não queria saber, eu peguei aquela rodovia principal e fui. Quando eu cheguei em casa, eu estava desesperada. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que fazer, eu não sabia. Meu Deus do céu, eu sei que eu sentei no canto da minha casa assim. Eu chorava. E aí eu adormeci. Acordei com o telefone, fui atender. Era a minha agente. E aí, mulher, tu não me ligou? Como é que foi? Eu falei pra ela, não sei. Ela, mas o que aconteceu? Não sei. Vem pra cá, por favor, vem pra cá. Tô precisando. Vem pra cá, me ajuda. Ela foi, chegou toda nervosa. Quando ela viu o meu estado, ela disse, mas o que foi isso? Vem cá, minha filha, minha querida, o que aconteceu? Eu tava meio que em estado de choque ainda. Ela me levou pro banheiro, me deu um banho. Ela me deu um banho como uma mãe dá um banho numa filha. Botou um roupão, a água me ajudou, ela fez um chá pra mim. Aí eu estava meio que mais calma, coisa. Nós sentamos, ela pediu para eu contar, e eu contei tudo, ela me olhava com os olhos assim. Aí eu perguntava, de onde você conheceu? Eu dizia, eu não conhecia, eu te falei exatamente o que, sabe, o pedido, tudo. Eu não sei o que dizer. Bom, seu Omar, na segunda-feira, a segunda parte do pagamento estava na minha conta. E é claro que eu fui com a polícia até o local. Quando cheguei lá, os policiais me olharam, eu não sabia onde botar a cabeça, de tão envergonhada. Eram ruínas do que um dia foi uma grande residência. Mas ruínas. E o mais engraçado é que tinham poucos registros. Mas aquela ruína, depois de muito procurar, nós descobrimos. Pausa para um pedido, necessária por ser muito importante para o canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, comente, compartilhe, clique sino de notificações para receber mais vídeos produzidos por nós. E se achar que merecemos, envie-nos um Pix, QR Code na tela, como também a chave. Você escolhe o caminho. Qualquer quantia será bem-vinda. Importante também é que você lembre de hypar o vídeo. E se desejar se associar à Confraria Nadina, será muito bem-vindo. Seja membro por apenas R$ 4,99. Em troca, nós não temos muito a oferecer, mas já existe uma grade de vídeos extras exclusivos para os membros. E é claro que não podemos deixar de agradecer sempre aqueles que enviam os seus relatos via e-mail, o e-mail que está aqui na tela. São essas experiências o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. E desde já deixamos o nosso muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui, por ser um Nadina, pois você é a razão do canal existir. E era a casa de veraneio de pessoas muito ricas que não eram da região, mas que construíram o local para passar férias, para investir o dinheiro, não se sabe. E que, segundo a lenda, porque essas pessoas nunca se misturaram com os humildes moradores
da cidade, da vila. Mas segundo se soube, empregados chegaram e encontraram a jovem mulher morta, esfaqueada, com o marido também sem vida nos fundos da casa, após ter se autodeletado. As autoridades na época procuraram familiares. Aí, como a coisa decorreu, não se tem muita notícia. O que se sabe é que os seus empregados, os moradores em volta, deram cabo de depredar tudo e a coisa ficou abandonada. Só que, seu Romário, isso que eu estou lhe contando aconteceu em 2014, que eu fui naquela casa para jantar. E a história dessa tragédia familiar eu encontrei em notícia de um exemplar do Jornal da Cidade, da edição de 1931. Outro detalhe interessante com relação ao local é que pessoas, não moradores, porque em volta não tinham moradores, não tinham nada, mas pessoas que passavam principalmente pela estrada, testemunhavam a presença de um homem elegantemente vestido, vagando pela região. Aí muitos até deram conta que pararam para ver se aquele homem estava precisando de ajuda, alguma coisa. Só que quando desciam, o homem não estava ali. E depois do que aconteceu comigo, coincidência ou não, esse andarilho nunca mais foi visto. Eu acabei concluindo que finalmente ele poderia parar de andar perdido por ali e seguir seu caminho. Porque aquele dinheiro que ele me deu, apesar de todo o susto, apesar do incompreendido, apesar de, sabe, ter que ir à polícia, apesar de todo o pesadelo que eu vivi, ele arrumou a minha vida. Foi muito bom para mim. Mas de repente eu pensava que estávamos quites. Porque aquele valor absurdo foi um preço pequeno para ele pagar. E não falo não só considerando seu alto poder aquisitivo, que claramente tinha, se é que existiu, se é que realmente tudo aconteceu, não sei. Mas se tudo aquilo que eu vivi realmente foi verdade, saiu barato para ele. Porque ele conseguiu de mim a sua carta de alforria. Poder se livrar do karma, da escravidão e seguir o seu caminho. Pois só o que ele precisava é que eu dissesse que eu o perdoava. Eu quem? Eu quem, seu Romário? Até hoje eu não sei. A arquiteta, modelo, que foi contratada por ele, vai saber por que razão me escolheu? Ou a esposa, que ele tirou a vida de uma forma tão cruel? Ou quem sabe, o nosso perdão, que eu jamais descartei a possibilidade de eu ter sido aquela mulher numa vida passada.